Então, já calculamos o quartil. Agora vamos calcular o decil. Sabemos que o decil consiste em dividir toda a amostra em 10 partes iguais. Sabemos que o tamanho da amostra é igual a 60. Então, se quisermos encontrar o D1 vai ser igual a 1 vezes 60 sobre 10. Que isto dá 60 sobre 10, simplificamos, que dá 6. Se quisermos encontrar se quisermos encontrar o D2, isto será igual, o decil 2 será igual a 2 vezes 60 dividido por 10, que é igual a 120, dividido por 10, podemos simplificar, que dá 12. Se quisermos, por exemplo, encontrar o D6, isto vai ficar igual a 6 vezes o N sobre 10, que é 60 sobre 10. 6 vezes 60 é igual a 360 sobre 10, que dá 36. Então, sabemos que o decil se divide em 10 partes iguais. Então, nunca irá existir D11 ou D12 ou D14, porque só podemos dividir em 10 partes iguais. Então, isto nunca irá existir. Então, como é que vamos calcular o decil neste quadro, usando o mesmo quadro que usamos para calcular o percentil? É simples, é só primeiro temos que encontrar vamos fazer um exercício, né? O docente pediu que nós encontrássemos o valor então, eu estou a dizer que o docente pediu-nos que calculássemos o decil 4 e o decil 8. Eu vou calcular o decil 8. Então, para calcular o decil 8, sigo, né, as regras que seguimos para o quartil. Primeiro tem que encontrar a posição do decil 8. Então, o decil 8 vai ser igual a 8 vezes N, que é 60, a dividir por 10. Isto é o mesmo, quer dizer, dK é igual a K vezes N sobre 10. Então, o D8 vai ser igual a 8 vezes 60, acho que 540. 480 a dividir por 10, simplificamos, dá 48. Então está na 48ª posição. Então, como é que encontramos essa 48ª posição na tabela? Vamos atrás deste valor. Sabemos que esta vai de 25 até 38. Então, nesta aqui, esta tabela irá de 26 até 38, eu queria dizer, desculpa. Vai até 38, então 48 não pode estar aqui. Só irá estar aqui porque esta classe começa de 39 até 52, então 48 fará parte desta classe.
Então, se 48 faz parte dessa classe, iremos dizer que o D8 está nesta classe. Então, D8 pertence à classe de 90 até 120. Ok. Depois disso, vamos ao segundo ponto, que é calcular a amplitude. Então, queremos encontrar a amplitude da classe. Sabemos que é T, sabemos que isto corresponde a x máximo menos x0. Então, o x máximo da classe é 120 e o x0, o x inferior, é 90. Então, isto vai ser 120 menos 90, que dá 30. Então, a amplitude é igual a 30. Depois, vamos identificar a frequência acumulada anterior à classe do decilo 8. Sabemos que a classe do decilo 8 é esta. Então, a frequência anterior acumulada será o 38. Então, FA é igual a 38. E vamos encontrar a frequência do decilo 8. A frequência do decilo 8 será a frequência da classe onde o decilo 8 está inserido. Então será 14. Então é 14. Então já temos todos os valores que podemos usar para poder calcular a posição do decilo ou a posição do decilo 8. Então, depois de já termos todos os valores, sabemos que o D8 é igual a 48, a frequência acumulada é igual a 38, a frequência do decilo 8, que é esta, é igual a 14, o valor da amplitude, que é subtrair o 120 por 90, é igual a 30, e o x0, ou o limite inferior, é igual a 90. Então, com esses valores, podemos então assim trabalhar com esta fórmula, que vai ser B K é igual a x0 mais K vezes N sobre 10 menos FA sobre F de K vezes G. Esta é a fórmula do decilo. Então, se quisermos substituir, vai ser D8 vai ser D8 é igual a x0, que é 90, mais K, que é 8, vezes N, que é 60, a dividir por 10, menos a frequência acumulada, que é 38, vezes o valor de I, o valor da amplitude, que é 30. E isto tudo sobre a frequência do decilo. Queremos a frequência do decilo 8. A frequência do decilo 8 é 14. Sobre 14. Então, D8 vai ser igual a 90 mais isto, já calculamos antes. Calculamos quando estávamos à procura da posição do decilo número 8, que temos aqui 8 vezes 60 dividido por 10,
que deu 480 sobre 10, que cortando os zeros, vai ficar 48 dividido por 1, que dá 48. Então, o valor disso vai ser 48 menos 38 a dividir por 14 vezes 30. 38 vai ser igual a 90 mais 48 menos 38 é 10 a dividir por 14 vezes 30. 30 vezes 10 será igual a 90 mais 300 sobre 14. Isso vai ficar igual a 90 mais, vamos aproximar de 90 mais 21,42. Então, D8 é igual a 111,42, que pertence ao intervalo que vai de 90 até 120, o que quer dizer que o D8 D1, D2, D3 até D8. O valor do D8 é a posição 111,42 do decil 8. Então, acho que com isto é possível ou é simples poderem calcular o valor do D4. Então, aqui são os valores, resumindo, o decil, consiste em dividir a amostra ou dividir o rolo em 10 partes iguais. Esta é a fórmula mãe, dk igual a k vezes n dividido por 10. Se fosse cartil, seria dividir por 4, porque estamos a dividir em 4 partes iguais. E se fosse decil, seria dividir por 100, porque estamos a dividir em 100 partes iguais. Então, sabemos que não existe D11, D12, nem D14, porque estamos a dizer que estamos a dividir em 10 partes iguais. Então, se existir D11, D12, D14, já estamos a implicar que estamos a dividir em 14 ou 12 ou 11 partes iguais. Isso já não é decil. Então, para calcular o decil 8, é só substituir na fórmula. Este é o primeiro passo, encontrar a posição do decil 8 na tabela ou a classe do decil 8 na tabela. Encontrando a sua classe, iremos depois calcular a amplitude. Então, estava a dizer que a frequência acumulada vai ser 38. Depois o quarto passo será encontrar a frequência do decil 8. E basta ter esses valores já evidenciados. Isto chamamos de dados. Temos os valores dos dados. O valor dos dados. Este valor vai ser dos dados, já temos todos evidenciados. Podemos então pegar nesta fórmula e começar a pegar esses valores e substituir aqui nesta fórmula. Então, se queremos D8, então é só substituir D8 é igual a x0 é igual a 90, mais 8 vezes 60 dividido por 10, que é isto, né? Menos 38. Isto já tínhamos calculado antes, que dá 48. Então, 48 menos 38
etc, etc. Temos os valores e pronto. E isto quer dizer que na reta dividida em 10 partes, a posição D8 ou decil 8 será correspondente a este valor aqui. E por fim temos o percentil, que consiste em dividir o rolo em 100 partes iguais. Então, se queremos dividir em 100 partes iguais, a amostra, né, irá dividir por 100. Sabemos que o valor da amostra é igual a 60. Então, isso quer dizer que P1 é igual a 1 vezes 60 dividido por 100. 60 a dividir por 100, cortamos esse zero, fica 6 a dividir por 10. 6 a dividir por 10 é igual a 0,6. Então, se quisermos encontrar o P ou o percentil 2, isso vai ser igual a 2 vezes 60, que é o valor da amostra, ou que é o valor de N, sobre 100, que são as partes que queremos dividir a amostra. Isto vai ser igual a 120 sobre 100, corta, 12 sobre 100, que dá 12 sobre 10, aliás, que dá 1,2. Sim, dá 1,2. E se quisermos, por exemplo, encontrar o P 39, isto será igual a 39 vezes 60 a dividir por 100. 39 vezes 60. Isso dá 2.340 a dividir por 100. Damos 234 a dividir por 10. Acho que dá 23,4. Isso mesmo. Dá 23,4. E por aí em diante. Então, sabemos que a lógica das coisas é essa. Não muda da lógica do quartil, não muda da lógica do decil. A única coisa que muda é a quantidade de partes em que a amostra se divide. Então, se no quartil temos N a dividir por 4, porque são 4 partes, no decil temos N a dividir por 10, porque são 10 partes, no percentil será dividir por 100, porque são 100 partes. Então, já tendo isso, né, o docente, né, no TPC, pediu que nós calculássemos o P5 e o P96. Eu irei calcular o P96 convosco, ou iremos calcular o P96 juntos. Então, primeiro, deixa eu só por aqui. O primeiro ponto, que já sabemos qual é este: identificar o percentil ou a posição da classe, ou identificar a classe onde está o percentil 96. Então, primeiro temos que indicar a classe onde está o P 96.
será igual a 96 vezes 60 sobre 100. Isto é o mesmo que dizer PK é igual a K vezes N sobre 100. Simplesmente substituímos o K por 96, porque é este valor que estamos à procura, ou o valor que estamos a tentar encontrar. Então, P96 é igual a 96 vezes 60. É igual a 5.760 a dividir por 100. Podemos simplificar, que vai ficar 576 a dividir por 10, que dá 57,6. Este valor de 57,6, vamos então pegar nele e tentar identificar em que classe na nossa tabela este valor poderá pertencer. Sabemos que este vai de 25 até, vai de 26 até 38, terminando em 38, então 57 não pode fazer parte deste. Este termina no 52, então de novo não temos como encontrar o P96 nesta classe, porque é 52. Então 57,6 para a parte desta classe, porque esta classe começa de 53 até 60. Então, podemos dizer que o P96 para a parte desta classe. Então, o P96 pertence à classe de 120 até 150. P96 pertence à classe de 120 até 150. Ok. Tendo isso já feito, vamos ao segundo ponto. O segundo ponto é calcular a amplitude da classe. Já sabemos onde o percentil 96 irá estar. Já sabemos qual é a classe onde o percentil 96 estará. Então, sabendo qual é a sua classe, já podemos calcular a sua amplitude. E é igual a T, que é igual a x máximo menos x0. E é igual a x máximo, x0 é igual a 150 menos 120, que dá 30. Então a amplitude é igual a 30. E depois avançamos para calcular, avançamos para o terceiro ponto, que é identificar a frequência acumulada anterior. Se estamos a dizer que o percentil 96 se encontra nesta classe de 120 a 150, a frequência acumulada anterior será esta, de 52. Então, FA será igual a 52. E o valor da frequência percentil 96 será igual a 8, porque sabemos que o percentil 96 está nessa classe, então a frequência do percentil 96 é esta. Então, a frequência do percentil 96 é 8. Então, falta mais o quê? X0. Vamos por 4. O x0 está aqui. X0 quer dizer limite inferior ou valor inferior na classe que temos. O valor inferior na classe que temos é 120. Então x0 é igual a 120. Então, passando desse ponto interessante, iremos... Ok, então vamos só organizar os dados que já recolhemos. O P96 é igual a 57,6, o I é igual a 30, a frequência acumulada anterior
este valor é igual a 52, a frequência do percentil 96, este valor é igual a 8, x0 é igual a este valor, que é 120. Deixa eu só evidenciar. Este é o valor da frequência acumulada. Este é o valor da frequência do percentil 96. Não, chega. Não. Este é o valor da frequência do percentil 96. É o valor do percentil 96. E o x0 será este valor. Do x20. 120, aliás. Então, já tendo aqui recolhido os nossos dados, vamos então trabalhar com a fórmula que nos interessa, que será P K é igual a x0 mais K vezes N sobre C menos FA vezes X sobre a frequência do percentil K. Esta também devia ser em vermelho. K. Então, esta é a outra base da fórmula. Se prestarmos atenção, é a mesma fórmula que quadrilha, é a mesma fórmula que percentil. A única coisa que muda é em quantas partes a amostra se divide, que é 100 partes. No percentil, no decil são 10 partes e no quartil ou nos quartis são 4 partes. Então, cabe agora pegar nestes valores, estes valores que recolhemos aqui, e substituir nesta fórmula. Então vamos ter P96 P96 é igual a x0 é 120 mais K 96 vezes 60 a dividir por 100 menos frequência acumulada anterior, 52 vezes I 30 a dividir pela frequência do percentil 96. A frequência do percentil 96 é 8. A dividir por isto. Então, P96 será igual a 120 mais isto aqui. Nós já calculamos quando queríamos encontrar a classe do percentil 96. Então, calculamos e ele nos deu este valor, que é 57,6 menos 52 a dividir por 8 vezes 30. Vamos passar por aqui. P96 é igual a 120 mais 57 menos 52 é igual a 5,6 a dividir por 8 vezes 30. 5,6 vezes 30 é igual a 120 mais 168 a dividir por 8. P96 vai ser igual a 120 mais 168 a dividir por 8.
21. Então, P96 vai ser igual a 141. Este valor de 141 pertence à classe de 120 até 150. O que quer dizer que numa reta dividida em 100 partes, P1, P2, P3, até P96, o valor de P96 será 141. E praticamente é isto, é tudo. Então, para calcular o percentil, o que temos que fazer é só primeiro identificar onde é que primeiro identificar qual é o percentil que queremos calcular, identificar o percentil que vamos pedir. Então pedirão-nos o percentil 5 e pedirão-nos o percentil 96. Eu calculei o percentil 96. Então primeiro temos que identificar onde é que o percentil 96 estará, ou a posição do percentil 96 na nossa classe. Então, identificando a nossa posição, que dá 57,6, vamos então à nossa tabela. Vamos na nossa tabela e vamos identificar onde é que esse 57,6 estará inserido. Determinamos que será nesta classe. Então, determinando a classe, dizemos que o percentil 96 pertence a esta classe, de 120 a 150. Tendo isso, já podemos calcular a amplitude da classe ou o tamanho da classe, que consiste em subtrair o x máximo pelo x0, o x inferior. Tendo isso feito, né? Tendo encontrado a amplitude, iremos então identificar a frequência acumulada anterior. Se estamos a dizer que a classe é essa e esta é a tabela das acumulações, a frequência acumulada anterior será 52. E depois encontrar a frequência do percentil 96. Se estamos a dizer que o percentil 96 faz parte desta classe, então a frequência do percentil 96 será 8. Então, já recolhemos os nossos dados. Tendo os nossos dados recolhidos, é mais fácil calcularmos então a posição do percentil. Ou sim, é fácil encontrarmos o percentil. Então, temos todos os valores: P96, 57,6. E amplitude 30. Frequência acumulada anterior 52. Frequência do percentil 96, 8. X0, limite inferior 120. Então, tendo esses valores, é só pegarmos nesses valores e vir substituir aqui. Então, substituindo aqui, como é que fica? PK corresponde a P96. X0 corresponde a 120. K vezes N sobre 100 corresponde a 96, que é o valor de K, vezes 60, que é o valor da amostra, a dividir por 100, menos 52, que é o valor da frequência acumulada, vezes 30, que é o valor da amplitude da classe, a dividir por 8, que é o valor do I, né? Que é 30, que é a amplitude, sim, e a dividir por 8, que é o valor da frequência do percentil K, que é a frequência do percentil 96. E fazemos a nossa conta, obtemos o nosso resultado, que é 141, que pertence a esta classe. Estamos a dizer que nesta tabela, com dois extremos, dividida em 100 partes, o P96 vai corresponder a este valor, ou a esta posição. E é tudo, coleguitas. Espero que tenham entendido a minha explicação. Tchau.